nós possamos estar o quê? Firmes no Evangelho de Deus, no caminhar com o Senhor. E que a inconstância não faça parte do nosso dia a dia. E que, assim como eu orei aqui mais cedo, que venha arder dos nossos corações e que eu desejo estar falando do Evangelho para as outras pessoas. Aquelas pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa estar abençoando os irmãos. Ministério Louvor, né? Ministério Louvor, por favor. Som. Ei, som. Boa noite, meus queridos. A graça e a paz. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Provérbios 14. Hoje pela manhã, esse assunto que será ministrado foi muito tocado sobre qual caminho você tem seguido. Provérbios 14, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Eu te convido a fechar os seus olhos. Eu te convido a refletir nesse momento. Qual caminho você tem trilhado? Qual caminho você escolheu para caminhar? Provérbios deixa bem claro que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas são caminhos de morte. Mas qual caminho trilhar? Em João 14, Tomé perguntou a Jesus: Senhor, mas para onde o Senhor vai? Como saberemos o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho. Você tem escolhido o caminho de Jesus para seguir, meu querido? Eu sei que hoje em dia aparecem tantos caminhos para a gente trilhar, tantos atalhos para nós caminharmos. Isso é o que mais atrapalha na caminhada com o Senhor, os atalhos. Porque sempre quando a gente quer alguma coisa, a gente quer naquele momento, não sabemos esperar. E acabamos tomando atalhos e nos desviando do caminho do Senhor. Eu te convido nessa noite a você refletir. Se você tem realmente andado no caminho do Senhor. Pois, se você tem caminhado no caminho do Senhor, meu querido, você vai fazer o que está escrito lá em Salmo 121. Você vai elevar os seus olhos para o monte e você vai ter a certeza de onde vem o seu socorro, meu querido. Haverá tribulações, mas haverá bonança. Qual caminho você tem escolhido para trilhar, meu querido? Jesus é o caminho. Vamos adorar a Ele, o único que é digno de ser louvado. Amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei pra mim mesmo. Conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que crê nos meus mandamentos e nos guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, é amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Continuar a adoração ao Senhor. O próximo louvor diz: rendido estou. Rendido estamos, Pai, a Ti, Senhor. Tome, Pai, esse lugar, Pai, em Tuas mãos, Pai. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar meu corpo e as mãos, purificar meu coração, que eu ame tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu.
aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Adoro mais uma vez. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Amém, Pai. Rendido, Pai, estamos ao Senhor, Pai. Tome cada um nesse lugar, Pai. Faça, Pai, tempo do Espírito Santo, Pai, em cada um de nós, Senhor. Amém, Pai. Vamos continuar adorando ao Senhor, aquele que se entregou por nós na cruz. Declara Ele, seu sangue, só a cruz, e levam de volta pra Deus. Só morte, só vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, tua luz em mim brilhou, tua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, só a cruz, me levam de volta pra Deus. Só morte, só vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, tua luz em mim brilhou, tua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Amém. Bata palmas para o Senhor. Amém. O próximo louvor estaremos dizimando e ofertando a casa do Senhor. Amém. Aqueles que puderem ficar de pé.
nós vamos passar a palavra para a pregadora da noite. Amém? Primeiro eu convido o irmão Marcos para estar orando pelos dízimos e ofertas. Ele vai estar passando a palavra para a irmã Deise, que vai pregar essa noite. Amém. Poder sentar, meus queridos irmãos. Saúde os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Mais uma vez, muito boa noite. Queria convidar aqui à frente a missionária Deise. A missionária Deise é lá da 2ª Igreja Batista do Jockey, lá da onde era o nosso pastor Zanon. Na realidade, ela é muito amiga da família pastoral, da Eduarda, da Duda, né, mais conhecido como Duda, e do pastor Zanon. E nessa noite ela vai estar ministrando a palavra do Senhor para a gente. E eu queria ler um texto que eu gosto muito para a missionária Deise, para ela ficar sentindo. Ela já está à vontade, né, irmãos? Ela está bem à vontade, ela vai continuar à vontade. Atos capítulo 10, versículo 33, fala um breve texto, fala uma coisa muito interessante. Pedro foi convocado a pregar na casa de Cornélio. E ele recebeu uma palavra ali muito interessante. Atos 10, 33, vai falar o seguinte: portanto, sem demora, mandei-te chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Amém, irmã Deise? Que Deus possa te abençoar nessa noite, que você possa ser usado de forma sobrenatural. Amém? Deus te abençoe, minha irmã. Graça e paz, irmãos. Deixa eu só seguir o ritual aqui. Irmãos, eu peguei Covid assim, tá? Por isso que eu limpei o microfone. Então, eu tenho prevenido agora em relação a isso. Então, irmãos, é um prazer novamente estar aqui. Eu estive aqui na igreja a convite dos irmãos e foi uma oportunidade muito boa poder conhecer a igreja, né? O irmão Parlon está aqui hoje, conheci o irmão Parlon no seminário. Deus esteja abençoando você, sua família, e a todos os irmãos, a família do Marcos, muito simpáticos, pessoas de Deus. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela hospitalidade, né? E é um prazer, irmãos, estar na casa do Senhor. E mais que estar na casa do Senhor, é como se a gente estivesse no céu. Que louvores maravilhosos, que ministração bonita. Que palavra maravilhosa que a gente chega na casa do Senhor e ouve com gratidão, com adoração, com exaltação ao nome do Senhor. Tudo isso é muito bom. E às vezes eu fico pensando, a gente poderia estar em tantos outros lugares, a gente poderia estar em qualquer lugar longe da presença de Deus. Mas quando a gente prova um pouquinho, a gente não quer estar em nenhum outro lugar. A gente quer estar aqui, na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o santo nome de Deus. E ao mesmo tempo, com os irmãos em adoração, em comunhão. Como é bom poder ver os irmãos. Como é bom poder olhar para os irmãos. Às vezes, quando a gente está lá do outro lado da tela, as pessoas que estão lá não percebem o quanto é bom ver os irmãos atentos, os irmãos, às vezes, de olhos fechados, orando. Isso é muito bom, irmãos. É muito bom estar na casa do Senhor. E que, em nome de Jesus, outros tempos melhores possam vir e a igreja possa estar novamente cheia. Depois que passar esse período de pandemia, né? De passar esse momento mais difícil que a igreja do Senhor está vivendo, desafiador demais. E eu sei que tudo tem um propósito do Senhor. Por isso nós vamos agora estar meditando na palavra de Deus. Convido os irmãos para abrir a sua Bíblia lá em Isaías. Eu estive meditando no texto de Isaías nesse mês. Li todo o livro de Isaías. É muito bom, irmãos, ler a palavra do Senhor. Eu estou lendo a Bíblia em ordem cronológica agora e tem sido um desafio muito grande.
E ao mesmo tempo que tem sido um desafio muito grande, é muito prazeroso. Eu já li a Bíblia toda, mas assim, quando eu passei a ler em ordem cronológica, eu percebi uma forma diferente de ver as coisas. E é interessante, eu aconselho os irmãos a provar um pouco disso. A minha igreja ela tinha um desafio de ler a Bíblia em um ano. Só que eu tinha muita dificuldade em ler a Bíblia em um ano. Então eu fiz um propósito com Deus e passei a ler a Bíblia toda, que era o meu propósito primeiro. Depois que eu consegui, aí eu desafiei a ler em um ano. Então, irmãos, às vezes você pode ter dificuldade, porque tem textos que são longos, que são cansativos, que é difícil de entender, mas leia. Conheça a palavra de Deus, conheça as Escrituras, todo esse instrumento maravilhoso que você tem nas suas mãos. Porque existem lugares que as pessoas não podem ter uma Bíblia. Existem lugares que as pessoas brigam para ter uma página desse livro aqui que a gente tem, às vezes até mais de um na nossa casa. Então, faça isso. Aproveite que você tem esse livro maravilhoso na sua casa e passe a lê-lo com vontade, com curiosidade. Eu desafio, às vezes, os adolescentes, né, os jovens, a dizer assim, olha, tem crônicas igualzinho nos filmes. Né? Você começa a ler aquelas histórias de guerra, aquelas histórias ali, e é muito parecido. Então, não tem nada cansativo, é só questão de você ver em outra perspectiva. Então, leia assim, que é muito bom. É muito bom a gente entender o propósito que Deus teve desde lá do início até agora. E a gente vai ler um pedacinho do que Deus fez no povo, nesse momento que o profeta Isaías estava sendo usado por Deus para poder, colocar algo novo no tempo que o povo de Israel estava vivendo. Isaías 29, versículo 13. Nosso tema é adoração sincera. E eu fico muito feliz, irmãos, em ver a igreja louvando ao Senhor com cânticos tão bonitos, com letras tão bonitas, letras que realmente exaltam o nome do Senhor. Porque hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em cantar hinos que massageia a sua mente, o seu eu, e esquece que a adoração ela é a Deus. É muito bom a gente cantar, que Deus, ele vê a gente com valor, como aquele cântico lá do Anderson Freire, lá, Raridade, né? É muito bonito aquele cântico. Mas, irmãos, nunca substitua o seu momento de exaltar o nome do Senhor por aquilo que Ele é. De louvar ao Senhor, como os irmãos fizeram tão bem aqui na frente. Deus abençoe o ministério de louvor. E a palavra do Senhor diz assim. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras, ensinada por homens. Vamos orar. Ó Deus amado, Deus eterno, Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Ó Pai, obrigado por estar aqui na sua casa. Obrigada, Deus, por esta igreja maravilhosa. Obrigada, Deus, porque é o corpo de Cristo. E é uma igreja, Deus, que tem sido diferença nesta comunidade. Ó Deus, abençoe este bairro. Abençoe, ó Deus, a liderança desta igreja, o pastor Zanon e a irmã Maria Eduarda, que estão descansando. Cuide dos teus servos e capacita-os com a autoridade do Espírito Santo a cada dia mais. Abençoe cada irmão que compõe a diretoria desta igreja. Abençoe o ministério de louvor e cada líder ministerial desta igreja. Abençoe os idosos, os jovens e os adultos. Abençoe as crianças, Pai, e livra-as de todo mal. Ó Deus, eu te agradeço por tudo e peço, ó Deus, fala através da minha vida. Usa-me como instrumento vivo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um versículo um pouco expressivo e ao mesmo tempo um pouco duro. Se a gente for analisar o que a palavra do Senhor está dizendo, esse povo se aproxima de mim com boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Irmãos, vamos primeiramente fazer uma análise do porquê que Deus disse isso para esse povo. Esse aqui era um tempo em que o povo estava entrando e saindo de idolatria. Quando o povo começava a voltar-se para Deus, vinha novamente alguém, um rei era levantado e ele começa a pecar diante do Senhor. E altares eram construídos a outros deuses e eles se afastavam de Deus. E isso se repetia. E quando se levantava um rei que era segundo o coração de Deus, quando se levantava um rei que era temente ao Senhor, ele derrubava todos os altares idólatras e novamente o povo era desafiado a se voltar-se para Deus. E o povo se voltava para Deus. Mas novamente o povo caía em pecado novamente. E Deus levantava um profeta, e Deus levantava outro profeta, e levantava profetas que liam as escrituras como Esdras, levantava outros profetas como Oséias, que vinha exortar o povo diante da prostituição que eles tinham feito dentro da casa do Senhor. E por assim diante. E o profeta Isaías, ele é um profeta muito interessante. Porque quando você começa a ler o livro dele, ele começa de uma forma e no meio ele começa ficando de outro jeito e no final é outra forma. É um livro muito rico, irmãos, porque ele, além de conter a história do povo de Israel, da transformação e da continuidade, da maturidade cristã que eles vão desenvolvendo, ele também contém profecias que vão se cumprir no Novo Testamento. Então é um livro muito rico, é um livro muito direto naquilo que Deus tem como propósito para a humanidade. Desde o início, quando Deus estabeleceu profetas e levantou homens de Deus para poder direcionar, para poder separar um povo, para que através desse povo ele alcançasse toda a humanidade. Quando ele chamou Abraão, e Abraão abandonou todas as suas coisas e se voltou para Deus, sem mesmo nem saber para onde ia. Quando Deus fez isso, desde lá do início, Deus já tinha um propósito traçado, Deus já sabia o propósito hoje para as nossas vidas, hoje para as igrejas. Então, aquilo que começou lá atrás foi desenvolvendo como uma criança que nasce e vem engateando. E essa criança começa a dar os primeiros passos e cair. E a partir daí, quando a criança consegue firmar os pés, ela começa a crescer. E começa a crescer e a conhecer o mundo. E ela começa a falar as palavras, a montar as frases. E assim ela começa a reconhecer as pessoas, começa a sentir as coisas, começa a identificar que existem sentimentos. Que começa a identificar que existe o certo e o errado. E a criança vai crescendo, se torna um junior, um adolescente, até se tornar um jovem, começar a fazer escolhas, adquirir responsabilidades e assim vira um adulto. A igreja também foi dessa forma. O povo que Deus separou também foi dessa forma. Então Deus separa o povo lá em Abraão. A partir da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, aí vem José, as tribos são formadas. Aí depois de um tempo o povo consegue chegar a Canaã, pela liderança de Josué. Depois desse tempo, o povo começa a pedir um rei. Deus levanta Saul, depois vem Davi, e assim sucessivamente. Vários reis são levantados, depois as tribos se separam, fica rei no sul, rei no norte. E assim, irmãos, Deus vai construindo, e Deus vai caracterizando o seu povo, vai formando o seu povo. E assim como eu falei, como uma criança. E quando chega aqui em Isaías, essa criança ela já está andando. Quando chega aqui nesse período de Isaías, esta criança já está começando a conhecer as coisas. Então eles já sabem o que é certo e o que é errado, porque eles já têm um pouco da escritura montada, como era lido pelo profeta Esdras. Então quando chega aqui em Isaías, o povo já não é mais um povo tão desentendido assim. Deus já deu os mandamentos dele para o povo. Tudo já foi montado. O povo já conhece a adoração
como Deus deu a Moisés, estruturou todo o tabernáculo que era oferecida a adoração, tanto a expiação pelo pecado do povo, e aquela estrutura ela tinha todo um significado. Então, chegando nesse povo aqui no período de Isaías, Israel era um povo obstinado, era um povo teimoso, era um povo que vivia querendo fazer as coisas do jeito deles. E Deus levanta o profeta Isaías. Os irmãos conhecem aquela passagem de Isaías 6, quando Isaías é elevado e ele vê o trono sublime do Senhor, e ele admira tudo aquilo, e ele olha para ele e vê que ele é um homem pecador. E ele vê que ele vive num povo que é pecador. E vem lá o serafim, toca os lábios dele como a tenaz, com aquela brasa, e purifica Isaías. E ele é perdoado de todo pecado. E ali começa a jornada de Isaías. Ali Isaías começa a entender o propósito que ele tem diante do povo de Deus. Então, irmãos, para a gente entender por que o povo chegou a esse nível, a gente precisa entender todas essas coisas. Então, Deus, ele trouxe o seu povo de uma forma tão bonita, homens de fé, homens que largaram tudo, homens que foram adiante de um exército totalmente desfavorecido, e Deus fez eles vencerem, que conquistaram terras, que conquistaram riquezas. Vem Salomão e constrói aquele templo que foi dado por Deus, irmãos. Da mesma forma como o tabernáculo ele foi construído sob medida, o templo também foi construído sob medida, tudo vindo de Deus. Não foi criado, não foi inventado por homens, não. E às vezes a gente tem o grande erro de esquecer desses detalhes que são muito importantes. Então, quando a gente olha para tudo isso que foi construído ao longo do tempo, e a gente olha para quando Deus chega aqui em Isaías, quando ele já trouxe profecias dizendo que viria aquele que viria salvar o mundo. Essas profecias já ficaram lá para trás. Aí quando chega aqui no capítulo 29, o Senhor olha para o povo e ele deseja fazer um concerto com o povo. E ele deseja exortar o povo e ele fala isso: vocês estão vivendo de forma errada. Porque vocês me louvam. Sim, vocês me louvam. Vocês usam os lábios de vocês para me louvar. Porém, o coração de vocês está longe de mim. E o povo precisa acordar. Precisa despertar. Nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, muito desafiador para a igreja do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que nós devemos ter muito cuidado naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai postar na internet, naquilo que a gente vai enviar como mensagem no WhatsApp. Porque dependendo do que você enviar, as pessoas vão começar a te tratar diferente. As pessoas vão passar a te olhar diferente. Aquela pessoa é daquele lado, eu estou desse lado aqui. Eu sou do lado da vacina, eu sou do lado que não é da vacina. Irmãos, para que isso? Para que isso? Nós temos que orar e pedir a provisão de Deus. Não foi isso que a gente fez durante toda a pandemia? A gente não orou para que Deus viesse logo com a provisão dele, e Deus poupou tantas vidas, são mais de 10 milhões, irmãos, de recuperados no Brasil. Aquele númerozinho que eles colocam lá, de pessoas recuperadas, na verdade é muito maior que aquilo. É muito maior. Porque só eu conheço mais de 30 pessoas que nem para a estatística entraram, que se recuperaram do Covid. Então, se a gente parar para analisar, isso é provisão de Deus. Deus está livrando a humanidade de um vírus que, a princípio, ia devastar a humanidade. A previsão, em março do ano passado, era que no Brasil, lá para o mês de maio, mês de junho, haveria 1 milhão de mortos no Brasil. Essa era a previsão.
Então a gente tem que entender que não é tempo para a gente perder com coisas que não significam nada. E durante esse período da pandemia eu venho refletindo sobre isso e eu venho vendo tanta coisa na internet. Compartilhei algumas coisas, mas depois parei e pensei assim, não vou compartilhar mais não. Vou parar. Vou compartilhar somente aquilo que interessa com algumas pessoas e com a minha igreja, passando para a minha igreja algumas informações, aquilo que for necessário. Porque é tanta informação, é tanta notícia desencontrada, e aí às vezes a gente para e pensa assim, nossa, mas e aí? E aquilo que a gente ora todos os dias pedindo para Deus? A gente não queria uma vacina? Por que a vacina agora é ruim? É lógico, irmãos. Foi muito rápido. Ainda existem muitas incertezas. Mas a gente tem que crer em Deus. A gente tem que manter a nossa fé em Deus. E mais do que isso, se a gente for olhar para as Escrituras do Senhor, Ele tem um propósito que Ele fez desde a fundação do mundo. Antes do homem pecar, Deus já tinha todo um propósito traçado. Jesus estava com Deus lá no início de tudo. Jesus estava lá com Deus. Ele e o Espírito Santo. E agora Ele está aqui conosco. Amém? Diante de todas estas coisas, por que perder tempo? E aquele povo estava vivendo de uma forma automática. Estava vivendo uma adoração automática, uma adoração totalmente superficial, se a gente puder dizer assim, superficial. E Deus fala assim, o seu coração está longe de mim. A adoração que vocês prestam é feita de regras ensinadas por homens. Irmãos, como a gente deve ter cuidado. Como a gente deve ter cuidado na nossa adoração diária. Quando eu me refiro à adoração, irmãos, a gente vai estudar alguns passos. São aqui 1, 2, 3, 4. Eu separei só 4 passos sobre a adoração. Adoração não é música. Adoração não é música. Adoração é aquilo que você oferece ao Senhor. Seja a sua vida, seja a sua oração, seja o louvor, exaltação, seja aquele momento na sua casa que você está testemunhando do Evangelho de Cristo. Tudo isso é adoração. Então, muitas das vezes nós somos pegos de surpresa por Deus. Porque o nosso coração acaba ficando automático no nosso dia a dia. E a gente esquece de coisas muito, muito importantes que Deus, Ele nos revelou na palavra dEle. Está tudo aqui, revelado. Por isso que a gente deve continuar lendo a palavra do Senhor. Porque nós somos seres humanos falhos. Nós temos as nossas tarefas diárias, o nosso trabalho, nossos estudos, e a gente se perde. E às vezes quando a gente chega no final do dia, a gente lembra, nossa, eu orei uma vez só. Eu só li 5 minutos da palavra de Deus. Foi muito rápido. 24 horas e você tira apenas 5 minutos para Deus. Irmãos, Deus tem me incomodado muito em relação a isso. Esse mês é um mês que eu vou estar pregando um pouco mais de vezes do que o habitual. Eu estou com uma escala bem grande de pregação e Deus tem me... E eu costumo ministrar aquilo que Deus está falando na minha vida, aquilo que Ele está falando para mim. Então, tudo isso que eu vou falar para os irmãos é aquilo que Deus falou para mim. Então, irmãos, vamos lá no primeiro ponto. E nesses pontos, eu vou pedir para os irmãos trabalhar um pouquinho aí, na mão aí na Bíblia, porque a gente vai ler alguns textos básicos, importantes, para os irmãos entenderem que tudo isso que eu vou falar está na palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Adoração é vida diária, é relacionamento e comunhão. Então, o primeiro ponto é confissão. Provérbios 28, 13. Amém?
Essa palavra é uma palavra muito interessante, irmãos, porque quando eu estava procurando um texto que encaixasse nessa descrição de confissão que eu estava meditando, eu não pensei no Antigo Testamento, não, eu pensei no Novo Testamento. Mas quando eu vi esse versículo em Provérbios, eu falei, não, é exatamente isso aqui que eu preciso. Exatamente isso aqui que Deus está falando. Versículo 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha que palavra forte, irmãos. Nós devemos reconhecer, irmãos, o nosso pecado. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. É o primeiro ponto. Nós devemos reconhecer que nós somos pecadores. E todos os dias nós vamos errar. Isso é fato. Nós somos seres pecadores. Nós estamos debaixo da graça de Cristo. Mas nós somos pecadores, nós somos falhos. Por isso que existe a confissão de pecado. Por isso que nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Porque quando nós confessamos ao Senhor, nós somos perdoados desses pecados. E quando nós somos perdoados desses pecados, nós estamos prestando obediência e adoração a Deus. Porque confissão de pecado é adoração. E muitas pessoas não entendem, às vezes, que isso é adoração. Quando Deus instituiu o tabernáculo como um lugar em que o povo deveria levar o animalzinho para ser sacrificado, para que o pecado fosse expiado, aquilo ali era um momento de adoração do povo. Era um momento que o povo ia ser expiado daquilo que eles estavam fazendo, que era contra aquilo que Deus não gostava. Então, quando Deus instituiu o tabernáculo, quando Salomão construiu o templo e continuou aquele processo de sacrifício, o sangue, quando ele era derramado, ele purificava o pecado. Então Deus aceitava aquela adoração queimando aquele animalzinho, e aquele animal era queimado, aquela gordura subia e era aceitável aos olhos do Senhor. Mas quando Cristo veio, ele foi o cordeiro. Ele foi o cordeiro sacrificado e o sangue foi derramado, como os irmãos cantaram. O véu se rasgou. E o véu se rasgou e agora nós temos acesso direto a Deus, então nós não precisamos mais do sacrifício. Nós precisamos da nossa boca, da nossa confissão, nós precisamos do nosso coração e colocarmos diante do Senhor o nosso pecado. E dar nomes ao Senhor e dizer, Senhor, eu fiz isso hoje e eu sei que o Senhor não se agrada disso. E é chegar no final do dia, você fazer uma avaliação pessoal e você olhar tudo que você fez diante do seu dia, e você pensar tudo aquilo que você viu na internet, e você pensar tudo aquilo que você postou, tudo aquilo que você compartilhou, e você pensar em todas as pessoas que você passou na rua, as coisas que você conversou, aquilo que você pensou, porque a palavra de Deus diz que aquilo que nós pensamos também é pecado. Então, tudo isso, você colocar diante do Senhor em confissão. E você está prestando adoração ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. E é um ponto muito importante, irmãos. Porque uma vez eu ouvi que a adoração ela é um estilo de vida, né? As pessoas gostam muito de dizer essa frase. A adoração é um estilo de vida. De fato é. Só que a adoração, ela não é só os momentos felizes. Ela é os momentos tristes também. É aquele momento que você se quebranta diante do Senhor. Esse é o seu momento com Deus. Nós alcançamos misericórdia. A palavra que está dizendo: quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. Então você confessa, você vai abandonar aquelas práticas, não vai fazer de novo, e você vai alcançar a misericórdia de Deus, você vai alcançar a graça de Jesus, você vai ser purificado de todo pecado. Amém? Adoração é oração. Atos 3, versículo 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Atos 3, 1.
Minha letra é um pouco feia, irmãos, eu escrevo rápido, aí nem eu mesmo entendo às vezes, por isso que eu tenho que conferir. Irmãos, eu achei muito interessante esse verso. São 2 versículos que a gente vai ler sobre oração. Esse aqui é só para os irmãos entender uma abordagem que eu vou fazer bem rápido aqui. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Só para os irmãos entenderem. Eles estavam subindo ao templo para orar. E eles tinham um horário para orar, 3 da tarde. Os irmãos sabem que existe um grupo de pessoas que fazem isso até hoje, não sabem? Aqueles lá do Oriente Médio que fazem isso, que têm os horários para orar, seja onde eles estiverem, eles se colocam, se abaixam e oram, não é? Os muçulmanos, eles fazem isso. Irmãos, e eu queria chamar a atenção sobre isso. Os irmãos têm um horário para orar? Aquele horário que todo dia você ora. Você pode chover, pode você estar cansado, pode estar com problema, pode estar doente, você vai orar. Irmãos, isso chamou muito a minha atenção, porque às vezes a gente mistura um pouquinho as coisas, a gente acha que o fato dos muçulmanos, dos adventistas, os espíritas, tantas outras religiões que tem por aí, a gente acha que às vezes o ritual religioso deles, a gente acha estranho. Só que isso já era praticado desde as Escrituras. Existia um momento que você separava para Deus. Isso daí é algo muito importante na sua vida, na sua comunhão diária. E eu, às vezes, fico pensando, quando a gente leu aquele versículo de Isaías 29, em que ele fala que vocês estão seguindo, que vocês estão seguindo práticas humanas, práticas ensinadas por homens, não quer dizer isso aqui, não. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Que você não deve seguir um ritual, uma disciplina de oração, uma disciplina de leitura diária. Não é isso, não. Ele está se referindo a rituais humanos, como, por exemplo, você se colocar de uma determinada forma, de você fazer uma determinada, de um determinado círculo, por exemplo. Vou citar uma coisa aqui, só para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. Todos os dias eu vou me ajoelho para orar, porque de joelhos o negócio vai acontecer. Não, não é isso. É um ritual isso. Isso é um ritual, orar de joelho. Orar de joelho é bom, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo que os irmãos acham que só se orar de joelho vai resolver. Mas às vezes o irmão orou de joelho, mas fez aquela oração automática, igual um robô. Aí não fez confissão de pecado, não agradeceu ao Senhor por nada e por aí vai. Não é isso. A religiosidade é uma coisa. A sua dedicação e a sua disciplina é outra. São 2 coisas totalmente diferentes. Então, agora nós vamos a Efésios 6:18. Então, os irmãos entenderam, né, essa breve reflexão aí, só para os irmãos entenderem uma coisa sobre oração que é muito importante. Efésios 6, versículo 18. Amém, os irmãos acharam? Diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, irmãos, olha só a recomendação na palavra do Senhor, nas cartas do apóstolo Paulo. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica. Não apenas orar, aquela oração que nós fazemos todo dia. Suplicar. Suplica. Suplica por aquela vida que você quer ganhar para Jesus. Suplica por aquela pessoa que está doente. Suplica pela sua vida. Suplica pela sua família, sobre o futuro da sua igreja. Suplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem uns pelos outros. Quando o irmão encontrar com outro irmão na rua, pergunta a ele: irmão, gostaria de pedir
um pedido de oração, uma coisa, quando chegar em casa eu vou orar pelo irmão. Faça isso. Já que hoje a gente não pode orar mais junto, né, por causa da pandemia, por causa dessa coisa toda, manda mensagem no WhatsApp, irmãos, estou precisando disso, orem por mim. Façam isso, irmãos, orem um pelos outros, isso é muito importante. A oração, ela tem que ser feita no Espírito. A oração, esse é o melhor relacionamento com Deus. Se você não costuma orar, seu relacionamento está comprometido. Olha aí, acendeu uma luzinha aí. Irmãos, oração é relacionamento com Deus. Quando você lê a palavra, você ouve a Deus. Mas quando você ora, Deus te ouve. Uma coisa muito interessante que eu ouvi uma vez em uma pregação sobre no final dos dias, quando Jesus, né, quando Deus nos chamar, Jesus nos chamar, e Ele vai nos chamar pelo nome. Então você será conhecido. Se você não orar ao Senhor, Ele não vai te conhecer. Deus precisa conhecer a gente. E Ele nos conhece através da oração, porque é o momento que nós falamos com Deus. E é muito engraçado, irmãos, porque eu lembrei disso, porque eu ministrei isso para crianças, né? Na linguagem das crianças, eu falei isso para elas e isso veio na minha cabeça. Eu pensei, é verdade. É o relacionamento com Deus. Então, Deus está nos conhecendo através desse relacionamento. Irmãos, existe uma oração modelo que Jesus nos deixou lá em Mateus 6:9 ou em Lucas 11:2. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Irmãos, um modelinho de oração muito precioso, porque nele contém todas as etapas que você precisa na oração. Exaltação a Deus, confissão de pecado, gratidão e orar pelos outros. Orar pela sua igreja, orar pela missão, pelo propósito. Então, irmãos, contém tudo isso ali. E assim a vontade de Deus se cumpra, assim na terra como nos céus. E é isso que a gente ora. Quando a gente ora um pelos outros, quando a gente ora pela igreja, é isso que a gente está dizendo. Ore como Maria. Lá em Lucas 1, de 46 a 55, se você quiser anotar, para você ler depois, a oração de Maria, quando o anjo fala com Maria que ela iria gerar o Filho de Deus, aquele que deveria salvar o mundo. Maria, ela faz uma oração em cântico ao Senhor, em adoração ao Senhor. Irmãos, leia depois esse texto, são palavras lindíssimas. Quando a gente lê as palavras de oração que existem na palavra de Deus, é tão inspirador que às vezes a gente para pensar naquilo que é adoração. Oração, ela é adoração. Ana, em 1 Samuel 2, de 1 a 10, a oração de Ana, quando ela agradece ao Senhor, uma oração de agradecimento porque Deus deu um filho para ela. E ela estava ofertando o filho dela, que é o profeta Samuel. Ela estava ofertando o filho ao Senhor. E o filho não era dela, ela estava dando o filho para Deus. Davi, em 2 Samuel 7, de 18 a 29, também é uma oração de exaltação ao Senhor, uma oração muito bonita, uma oração que quando a gente lê na palavra de Deus, a gente percebe coisas assim grandiosas, porque Davi, ele vai falar daquilo que Deus fez na vida dele, das coisas maravilhosas que Deus fez através dele. E isso, irmãos, deve estar nas nossas orações. A nossa oração, ela deve ter súplica. A nossa oração deve ter a confissão de pecado, ela deve ter a gratidão por aquilo que Deus já fez na nossa vida e por aquilo que Ele vai fazer, exercitando a sua fé. A sua oração, ela deve conter palavras de gratidão de uma tal forma que quando você terminar a sua oração, se você tinha alguma preocupação, essa preocupação ela vai estar diante do Senhor, a ansiedade passou. Isso está lá em Filipenses. E ele fala, não vos inquieteis. Antes, apresente ao Senhor o quê? Orações e súplicas com ação de graças. Isso está lá em Filipenses. Então, vamos lá. Depois de oração, irmãos, o outro passo é adoração na igreja. Olha só que coisa importante. Eu vim conversando exatamente isso com os irmãos, propositalmente, sem os irmãos perceber no carro.
porque era uma coisa que Deus já tinha me incomodado, como as igrejas estão, de certa forma, desanimadas. As pessoas estão com medo, as pessoas estão tristes, as pessoas estão se sentindo abandonadas, porque muitas delas realmente estão no grupo de risco e elas não podem sair de casa, mas outras se aproveitaram da pandemia para não vir à igreja mais. A igreja é o local de exercício da nossa fé, da nossa prática diária em favor daqueles que carecem. Adorar o Senhor dividindo a voz com outras pessoas em comunhão. Quando nós estamos na igreja, a gente está em comunhão horizontal. A palavra de Deus diz que os 2 mandamentos principais são: amarás a Deus acima de todas as coisas e de todo o seu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Então, enquanto você está na igreja, você está nesse exercício. Como você vai amar o mundo? Como você vai amar pessoas que estão em pecado, pessoas que te xingam, pessoas que não gostam de você, que não querem te receber, se você não consegue amar a sua igreja, se você não consegue amar os seus irmãos? É difícil. E eu falo isso porque eu já lidei com pessoas, já bati na casa de pessoas no evangelismo, e a pessoa simplesmente não queria nada com nada. E a pessoa grita com você, e a pessoa não quer falar com você, bate a porta na sua cara, desculpa se falar nessa expressão, ela bate a porta na sua cara, ela vira as costas para você, às vezes nem no portão não vai, fica olhando lá de longe, esperando você ir embora. É assim, irmãos. Então, como você vai ter esse amor para ir até essas pessoas, se você não ama o seu irmão na sua igreja? Se você não quer estar com a sua igreja? Irmãos, isso é muito sério. Como se fortalecer na fé? Como se manter firme diante dos falsos profetas se a gente não está firme como igreja? Abra sua Bíblia lá em Atos 20. Essa palavra é muito interessante. Ela é um pouquinho grande, uns versículos um pouquinho grandes. Eu vou ler só alguns versículos, só para os irmãos entenderem o contexto. Versículo 28, Atos 20, 28. Versículo 28, eu vou ler alguns versículos até o 35. A adoração na igreja, irmão, ela deve ser parte de nós. A palavra diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Irmãos, olha só que palavra forte. Aqui primeiro está dizendo que vocês devem o quê? Vocês devem se fortalecerem uns nos outros, orem pelos seus pastores, orem pelos seus líderes, porque eles foram escolhidos por Deus para isso. Porque haverá um momento em que lobos ferozes, eles vão se aproveitar disso. Pessoas vão ser levantadas dentro da igreja do Senhor para dizer que a igreja, ela deve ter um espaço muito mínimo na sociedade. Ela vai dizer, as pessoas estão dizendo já hoje que a igreja, ela não é um lugar de paz, ela é uma igreja que estimula o ódio, ela é uma igreja que separa as pessoas. A igreja hoje é uma igreja intolerante, é uma igreja isso, é uma igreja aquilo. Os tempos estão aí. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Irmãos, para quem acha que no Brasil não há perseguição da igreja, está muito enganado. Existem lugares no Brasil que a perseguição é tão grande que há pouco tempo, alguns anos atrás, um missionário que foi na minha igreja falou isso. Ele é um missionário aqui de Campos. Ele, com uma igreja lá em Juazeiro do Norte, a igreja batista era subterrânea no Brasil, porque eles eram perseguidos por outras igrejas na cidade. Irmãos, dentro do Brasil. E às vezes a gente por não conhecer a realidade, a gente acaba simplesmente não ligando. A gente achando, não, a gente está em liberdade, a gente vive num país muito livre. Sim, de fato, estamos num país livre. Só que a liberdade no Brasil hoje, ela é relativa.
Eu detesto essa palavra, relativo, porque a relatividade não é coisa de Deus. Ela é muito relativa, porque as leis do Brasil são interpretadas a qualquer modo. Simplesmente as leis não são respeitadas nem pelas autoridades, que dirá pelas pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque haverá o tempo, que esse tempo já está chegando. A gente está vivendo um tempo em que simplesmente, por conta de um vírus, a gente tem que fechar a igreja. Então, irmão, se você acha que está tudo muito bom, na verdade está tudo muito alerta, tá tudo muito na hora de a gente se despertar, está na hora da gente acordar, porque a adoração de que Deus quer de nós, ela é tão desafiadora que nós precisamos sair do nosso comodismo, nós precisamos sair de dentro da nossa igreja, mas para a gente sair de dentro da nossa igreja, a gente precisa primeiro ser igreja, a gente precisa primeiro sermos fortalecidos uns pelos outros. E no versículo 32 diz assim: agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Isso aqui é o apóstolo falando da situação dele. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando a palavra do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. E essa palavra, irmãos, que palavra difícil dentro da igreja. Às vezes os irmãos acham que dar sem receber é uma coisa ruim. Mas se a gente não se dá sem receber, a gente não está amando de verdade. Porque amar uns aos outros não é só porque seu irmão te ama, não. Você vai amar independente de ele te amar ou não. Você vai orar pelo seu irmão independente se ele é bom ou se ele é ruim. Independente se ele é uma pessoa difícil ou uma pessoa fácil de se lidar. Então, a igreja ela é formada de pessoas e existem pessoas de todos os tipos. Há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa e eu estava compartilhando algumas coisas que eu vivenciei no período que eu estava no seminário. E eu falei assim: olha, a gente acha que a gente só vai ser desafiado depois que a gente termina de estudar no seminário, né? Só depois que a gente estiver pegando uma liderança, que a gente estiver no campo missionário, então a gente vai ser desafiado por Deus. Mas não, irmãos. Deus vai colocar diante de vocês pessoas difíceis. Vai te colocar um vizinho que é um pé no saco, como diz uma expressão. Desculpe os irmãos, mas eu vou falar assim. É muito chato. Aí o vizinho que bota a música alta o dia todo para poder te tirar do sério. Mas você vai orar por ele assim mesmo, porque você está debaixo da graça de Cristo. E essa graça é para todos. Então, irmãos, é a hora da gente parar para pensar que é urgente, irmãos. As pessoas estão morrendo por causa de nada. Amanhã, o seu vizinho pode passar na rua, ser atropelado e morrer. E aí, você falou de Jesus para ele? E aí? Ele conheceu Jesus? Não conheceu? Ele vai para o céu? Vai para o inferno? Como é que vai ser? Então, irmãos, a gente tem que parar para pensar, às vezes, que a responsabilidade é da igreja, sim. A responsabilidade é nossa. E não ficar só apenas pensando que a gente vai ficar orando e adorando ao Senhor no nosso quarto e está tudo certo, esquecer que existe lá fora. Jesus, quando ele saía com os discípulos às vezes queria ficar fechadinho, né, entre os 12, né, só queria ficar entre eles. Aí Jesus falava assim: mas o que vocês estão fazendo? Dê vocês a eles de comer. O que vocês querem? Eu estou pregando para essa multidão aqui, eles vão passar fome até chegar em casa, então dê vocês a eles de comer. Olha a responsabilidade. E quando Jesus ia andando, a multidão ia ao redor de Jesus, assim, ao redor dele, querendo que Jesus o curasse, querendo que Jesus o salvasse, e os discípulos empurravam: não vem não, tal. Os discípulos faziam isso, a palavra de Deus diz isso, eles faziam isso, eles queriam ficar ali fechadinho entre eles, e a igreja também faz isso. Às vezes a gente quer ficar fechadinho entre nós, mas não é assim não, irmãos. Tem pessoas na sua lista de oração, eu sei que tem pessoas da sua família, existem amigos, pessoas no seu ambiente de trabalho que você quer que conheçam a Cristo. São pessoas, às vezes, maravilhosas, pessoas honestas,
Pessoas, sabem, que te respeitam, mas são pessoas incrédulas. São pessoas que estão indo para o inferno. Mas você não quer isso. Então, nós precisamos ser igreja, porque quando nós somos igreja, nós estamos prestando adoração a Deus. Adoração também é anunciar. Já que a gente está falando de igreja para fora, então adoração também é anunciar. Irmãos, que palavra bonita. Vamos voltar lá no livro de Isaías. É muito interessante, porque eu falei para os irmãos no início que o livro de Isaías é um livro que tem profecias que se cumpriram no Novo Testamento. E esse é um dos versículos. 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Depois a gente vai para Romanos, que é onde a profecia vai estar se cumprindo e o apóstolo vai estar citando esse versículo no Novo Testamento. Isaías 52, versículo 7, diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que traz boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Amém? Agora você vai lá em Romanos 10, que agora você vai ver que esse versículo em Romanos 10 vai citar esse que você acabou de ler lá de Isaías. Versículo 15. Romanos 10, versículo 15. Romanos 10, 15 diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Irmãos, esse texto é um pouco conhecido até para quem gosta de missões, para quem acompanha as campanhas de missões, costuma muito usar esses versículos. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não tiver quem os envie? A igreja, nós precisamos ser igreja porque nós somos igrejas que envia. Nós somos igrejas que oram por aqueles que vão. Nós somos a igreja que vai adiante, mesmo não indo. Quando os irmãos estão aqui e oram por um missionário, ele é alcançado com a sua oração lá no campo. E eu estou falando isso, irmãos, porque eu presenciei isso. Eu estava compartilhando com o irmão no carro, a família dele, que eu estive em alguns lugares no Brasil e também fiz a minha primeira viagem missionária fora do Brasil, que foi na Colômbia. E a gente presencia situações, realidades, que às vezes não é muito diferente da nossa no Brasil, não. E é um desafio muito grande, tanto pela cultura, tanto pelo idioma, mas principalmente pela questão espiritual. E como foi importante aqueles que aqui ficaram orando por a gente que estava lá. A gente teve muitos livramentos, mas muitos livramentos, irmãos. Era difícil dizer quantos livramentos a gente teve. A gente, quando eu estive em outros lugares aqui no Brasil, por exemplo, eu também tive muitos livramentos. E às vezes até aqui mesmo, até aqui em Campos. Eu até comentei que eu fiz uma pequena viagem missionária com os irmãos da minha igreja, aqui no Espinho, né? Espinho, o nome do local. E naquela localidade ali, a gente deparou com situações violentas, com situações totalmente adversas. E a igreja que nos atendeu, que nos recebeu, eles estavam apreensivos. Porque da gente chegar ali, querer bater na casa das pessoas e as pessoas nos tratarem mal. E quando eu saí, né, o meu grupo que estava comigo era formado de adolescentes e uma pessoa só adulta. Era tudo adolescente e eles ficaram tudo animados e tal. E a gente chegou na casa de um senhor e ele não queria saber de Deus de jeito nenhum. E ele gritava, e ele falava. E ele falou. Aí as meninas ficavam de longe assim, olhando. E eu ficava ouvindo. Verdade. E eu ficava ouvindo. Quando ele parou de falar, eu comecei a falar. Aí eu comecei a tratar ele como uma pessoa de uma forma muito educada. Falei com ele manso,
e falei com ele algumas palavras, citei alguns versículos para ele e falei assim: olha, Deus ama muito você. E olha que bom, você tem uma casa para morar. Quantas pessoas não têm casa, não é verdade? E por ali eu comecei a puxar um assunto e comecei a conversar. Irmãos, o homem transformou totalmente. E ele começou a conversar comigo como se me conhecesse. Depois que a gente saiu dali, as meninas olharam para mim e falaram assim: como que você conseguiu falar com ele? Eu falei: minha filha, não fui eu. Se fosse eu ia discutir com ele. Eu ia discutir com ele. Mas foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que está em nós, irmãos. Porque se depender de nós, seres humanos, a gente vai debater com as pessoas. A gente não quer falar com gente grosseira. Quem quer falar com gente grosseira, irmãos? Não existe. Mas a gente é desafiado. E ao longo da minha vida eu aprendi muito em relação a isso. Deus me quebrantou muito em relação a isso. Eu passei por muita coisa. Muita gente falou muita coisa para mim. E eu era uma pessoa totalmente diferente. Deus me transformou também. E por causa da transformação que Deus fez na minha vida, eu entendo que é possível qualquer pessoa ser transformada. Porque não é por mim, é pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, a adoração é anunciar. Quando a gente está fazendo isso, a gente está adorando, a gente está prestando adoração a Deus. Quando você está compartilhando esse evangelho, essa palavra que é viva e eficaz, você está adorando ao Senhor. Porque os irmãos sabem que isso aqui é muito precioso. E quando você está sendo usado para compartilhar, mesmo quando você está aqui na frente, ou quando você está na sua casa, ou quando você está no seu celular e você compartilha um versículo com uma outra pessoa, você está sendo usado tremendamente, porque você está compartilhando uma porção de uma coisa que vai transformar uma outra vida. Os irmãos entendem o quanto que isso é precioso, o quanto é um privilégio para nós? Naquele tempo de Isaías, as pessoas não tinham a escritura como nós temos hoje, bonitinha. Eles tinham as escrituras, elas eram escritas e gravadas em pedras, em rolos, e não era como nós temos em livro hoje. Então nós somos sim privilegiados. Então nós temos que respeitar, nós temos que temer ao Senhor e nós temos que agradecer ao Senhor por isso. Adoração é anunciar. Concluindo, irmãos, depois da gente ler todos esses versículos, e a gente volta lá para aquele versículo inicial de Isaías 29, e a gente para pensar. Deus falava assim com o povo dele: vocês usam a boca de vocês e os seus lábios para me entregar louvores e adoração, sendo que o coração de vocês não estão nisso. Irmãos, nós precisamos orar pela Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Porque nós precisamos que o povo de Deus cada vez mais esteja atento. Porque é o tempo da gente esquecer de nós mesmos, esquecer das nossas coisas e entender que nós somos instrumentos de Deus. Você é um instrumento de Deus. Você vai para o seu trabalho, mas você é um instrumento de Deus. Você vai para a escola, mas você é um instrumento de Deus. Você vai para a sua casa, vai visitar os seus parentes, mas você é um instrumento de Deus. Você não precisa decorar a palavra de Deus toda. Você apenas precisa ter um versículo para a oportunidade certa você usar. Aí a pessoa fala assim: nossa, hoje em dia está tudo muito difícil, né? Aí o irmão lembra: tem um versículo na palavra de Deus que diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus falou isso. Jesus falou que independente daquilo que a gente passa aqui no mundo, nós devemos ter fé nele. Nós devemos ter fé em Cristo, porque ele venceu o mundo. Irmão, são oportunidades que Deus vai te dar, que você vai levar a palavra dele, que você vai compartilhar, mas também que você vai ter o seu dia a dia com Deus. É um privilégio, irmãos. É um privilégio prestar adoração ao Deus, ao nosso Deus. É um privilégio. Quantos no povo de Israel, naquele tempo lá distante, eles foram riscados do livro da vida porque eles pecaram, eles desobedeceram ao Senhor.
E como tem pessoas dentro das igrejas mais preocupadas em discutir, mais preocupadas em levantar divisões, em levantar fofocas, em levantar não sei o quê, e esquece que tem um irmão passando necessidade. Vamos olhar para o nosso irmão, vamos olhar para as pessoas que estão precisando, vamos orar por aqueles que estão enfermos. Faça uma listinha na sua casa, ora para os seus irmãos. Irmãos, eu estou falando isso porque nesse momento de pandemia a gente tem orado muito pelos enfermos. Eu acho que eu nunca orei tanto por enfermidade na minha vida como eu tenho orado nesse período de pandemia. Os irmãos da minha igreja, nós temos irmãos, pessoas conhecidas que estão internadas, pessoas que estão doentes. Eu tenho uma pessoa, vou até apresentar para os irmãos o nome dela, Ana Luísa. Depois os irmãos orem por ela. Uma jovem que ela ainda não se converteu, mas ela pede oração, ela manda mensagem para mim. Essa semana ela mandou oração para mim, dizendo que estava passando por muita dificuldade. Ela tem uma doença que não tem diagnóstico e ela vira e mexe, está sendo internada no hospital. Ela já teve AVC e ela só tem 21 anos. Então, assim, a situação dela é muito difícil, é muito difícil. Orem por ela, orem por ela. E eu nem conheço ela direito, mas eu oro por ela como se conhecesse. E eu converso com ela. E eu acho, de uma certa forma, até que às vezes ela não tem muita gente para conversar. E ela acaba conversando comigo mesmo sem me conhecer direito. E eu falei com ela que eu estou devendo uma visita para ela. E estou mesmo, irmãos. Mas quando surgiu a oportunidade de visitar ela, eu peguei Covid. Então eu acabei não podendo visitar ela naquele tempo. Mas eu acredito que é propósito de Deus e no momento certo as coisas vão acontecer. Irmãos, orem pelos enfermos. Porque oração, ela é adoração. Irmãos, todos os dias, faça a sua avaliação. Faça a sua confissão diária, todo no final do dia. Confesse ao Senhor. Sempre tem alguma coisa que a gente faz durante o dia. Às vezes a gente sabe às vezes a gente nem sabe que fez. Mas a gente pede perdão mesmo assim ao Senhor. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tão automáticos, tão no ativismo do trabalho do dia a dia, que a gente nem percebe o que a gente está fazendo. Eu me pego, às vezes, eu trabalho em casa, porém, trabalhar em casa, alguns pensam que é bom, mas não é não. Trabalhar em casa é muito ruim. De certa forma, é muito ruim, porque você não para. Você trabalha direto. Hoje mesmo eu estava trabalhando. Dia de domingo eu tive que fazer um serviço em casa, preparar um vídeo, editar um vídeo para uma professora, porque eu trabalho com design. E eu estava editando um videozinho e, ao mesmo tempo... pensando que amanhã eu já vou fazer não sei o quê. Então, a gente está sempre fazendo alguma coisa, a gente está sempre em atividade. E a gente esquece das coisas. Então, a gente entender que, às vezes, até isso é pecado, irmãos. A gente esquece das coisas porque a gente está tão cheio de coisa para fazer que a gente esquece das coisas de Deus. Vamos ficar atentos em relação a isso. Abaixe a sua cabeça. Esse é o tempo que o Senhor separou para que você ouvisse essa palavra. Não fui eu que disse isso, foi Deus que falou. A palavra que a gente leu na palavra de Deus, ela disse todas essas coisas, que nós devemos ter uma comunhão diária com o Senhor. E a nossa comunhão diária, ela é o nosso relacionamento com Deus. Ter uma vida de oração é servir em sua casa e sempre confessando em todos os fins dos dias. Então, abaixe sua cabeça nesse momento e aproveite esse momento para colocar diante do Senhor aquilo que te incomodou durante o dia. Coloque isso diante do Senhor. Coloque diante do Senhor as pessoas que você deseja ganhar para Jesus em 2021. Coloque diante do Senhor os seus vizinhos, os seus parentes que estão enfermos. Aproveite esse momento agora para fazer um check-up geral. Coloque diante do Senhor também os seus sonhos. Se você tem um propósito que o Senhor te chamou, se Ele te chamou para alguma área específica, algum ministério específico, e você está adiando isso,
Saiba que a sua adoração só será completa quando você atender a voz do Senhor. Se você estava esperando uma resposta de oração, saiba que Deus ele vai te responder no momento certo. Continue adorando ao Senhor. Continue perseverando em oração. Se está difícil no seu ambiente de trabalho, continue perseverando. Continue com a fé firme no Senhor. Ore por aquelas pessoas que têm feito mal para você. Se existe alguém aqui nesta noite que precisa aceitar a Cristo como Senhor, confesse a Ele. Diga isso para Ele. Jesus, eu me reconheço todo o meu pecado. Eu reconheço que eu sou falho. E eu não quero mais viver do jeito que eu tenho vivido. Eu quero aceitar a Cristo na minha vida. Eu quero receber Jesus no meu coração. Procure o pastor da igreja depois. Se você quiser se batizar. Não deixa para depois não, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então se prepare hoje, se dedique hoje. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Ó Pai, às vezes nós somos tão atarefados. Às vezes nós estamos tão perdidos nos nossos pensamentos, nos nossos problemas. Às vezes nós estamos com tanta dificuldade de entender a palavra do Senhor. Porque às vezes a gente lê tão rápido. Porque às vezes a gente não faz uma pesquisa no Google. A gente usa o Google para tanta coisa. A gente não faz uma pesquisa rapidinho para a gente entender melhor aquele versículo que o Senhor falou conosco. E às vezes a gente acha que Deus não quer falar com a gente. Mas Deus quer falar. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoe, Deus, porque muitas vezes a gente está no automático. Perdoe porque às vezes a gente faz orações tão automáticas. Perdoe, Pai. Perdoe porque às vezes a gente esquece de orar pelos que ainda não aceitaram a Jesus. Porque a gente esquece de orar pelos enfermos. Porque a gente esquece de pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Pai, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, perdoa os nossos erros. Às vezes a gente mente. Às vezes a gente, ó Deus, deixa de falar com algumas pessoas, a gente bloqueia outras pessoas. Às vezes, ó Deus, a gente pode estar deixando de fazer aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer. Estudar para uma prova, fazer um trabalho, atender uma determinada pessoa, visitar alguém, ó Deus. E a gente tem adiado essas coisas, Pai. E a gente sabe que isso também é servir ao Senhor. Que existe tempo para todas as coisas. E existe o tempo de correr, existe o tempo de parar. Existe o tempo de rir, existe o tempo de chorar. Existe o tempo de orar. Existe o tempo de ler a palavra do Senhor. Existe o tempo da gente passar com a família. Existe o tempo da gente ir à casa do Senhor. Existe o tempo da gente gastar um pouco rindo com os nossos amigos. Existe o tempo da gente visitar os idosos. Ó Pai, como os idosos estão carecendo de um abraço, Deus, neste tempo em que nós não estamos podendo abraçar. Abraça, ó Deus, com teu Espírito Santo. Abraça, Deus, aqueles que estão em casa nos ouvindo. Abraça, Deus, a tua igreja, Pai, que está quebrantada diante do Senhor. Obrigado, Deus. Tome minha vida nas tuas mãos, Deus. Toma a vida desta igreja nas tuas mãos. E obrigado, Deus. Obrigado pelo esse dia que nós tivemos, pela chuva que caiu. Obrigado, Deus, pelas famílias, ó Deus, que tiveram o que comer e o que vestir.
Obrigada, Deus, pela Tua palavra, porque nós podemos lê-la, porque nós podemos desfrutar dela na nossa casa, no nosso celular, tão acessível, Pai. E tenha misericórdia, Pai, daqueles que não podem ter. Tenha misericórdia, Deus, das nações, ó Deus, que estão fechadas. Nações, ó Deus, que são proibidas a falar de Jesus. Cuide dos seus missionários, Pai. Cuide daqueles servos do Senhor que vão por nós. Cuide, ó Deus, da igreja brasileira, das igrejas, ó Pai, que estão padecendo, ó Deus, de misericórdia, que estão sem pastores. Igrejas, ó Deus, que estão com pouca membresia, que estão passando necessidade, ó Pai, tenha misericórdia. Cuida dos seus, Pai. E, ó Deus, mais uma vez eu te agradeço. Agradeço pelo privilégio de anunciar. Agradeço pelo privilégio de ter a minha voz, ó Deus, como instrumento do Senhor. Que eu não trocaria isso por nada. Em estar em nenhum outro lugar do mundo que não seja na sua presença. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por esta casa, pelos ministérios de louvor. Obrigado por aqueles que estão operando o som, aqueles que estão cuidando da multimídia, pessoas que o Senhor separou para isso. Aqueles que estão na recepção, abençoa, Pai. Abençoe aqueles que estão nos bancos, que estão ouvindo a sua palavra. Continue abençoando esta comunidade para a honra e glória do Senhor. Que cada dia mais vidas sejam alcançadas para a honra e para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Deus continue abençoando os irmãos. E eu gostaria de ter o privilégio de voltar aqui para contar experiências missionárias. Se Deus quiser, em uma oportunidade de contar um pouco sobre as viagens missionárias, trazer foto para os irmãos verem. Que Deus abençoe a igreja e a cada um dos irmãos. Amém? Meus queridos, a palavra que a irmã pregou nessa noite tocou no meu coração. Acredito que tem tocado no coração dos irmãos. Vamos continuar, vamos adorar o Senhor, encerrando o culto. Convido aqueles que puderem ficar de pé. Outra vez tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, Senhor por ti. Senhor, por ti, eu me rendo. Sai do teu
conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Sobrenatural, faz teu querer em mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Pai, pela palavra, Pai, que foi pregada nessa noite, Pai. Leve-nos, Pai, em paz, cada um para os seus lares, Pai. Abençoe, Pai, a semana que está se iniciando, Pai. Nos fortaleça, Pai, para enfrentar as tribulações, Pai. Oh, Pai, obrigado por tudo, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Pai, tudo aquilo que fazemos que não te agrada, Pai. É isso, Pai, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Abençoe a semana que está se iniciando. Em nome de Jesus. Amém. Em orações silenciosas, o culto está encerrado, meus queridos. Vou conhecer-te mais. Compartilhar com os irmãos que a irmã Deise trouxe bolos de pote para estar vendendo. Aqueles que puderem abençoar a irmã,
ela vai estar entregando ali fora ali daqui a pouco. Obrigado, meus queridos.